Fala galerinha, tudo bem? Muito bom dia para vocês. Aqui é o Francisco falando, tá? Não se esqueça aí de curtir, que é bom, né, para deixar o canal impulsionar um pouco. Não se esqueça de compartilhar se você gostar do conteúdo, certo? E vamos aí, né? E comente também, que também é bastante relevante os seus comentários. E vamos aí falar, terminou aí a 11ª rodada para muitos, né? O Palmeiras perdeu para o Cruzeiro ontem, o Corinthians empatou em casa com o Vitória, o Flamengo enfiou 5 no Fortaleza, o Internacional perdeu em casa para o Fluminense, o São Paulo perdeu para o Bahia. Né? É isso. São Paulo hoje está a 2 pontos da zona de rebaixamento. 2 pontos da zona de rebaixamento. Vou repetir para aqueles, como por exemplo um post da Dragões da Real, acham que o trabalho do treinador é bom. O São Paulo está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Vou falar mais uma vez, em especial para Dragões da Real, que fez um post dizendo que o trabalho do treinador é bom, que ele não pode ficar de fora, que reconhece que o treinador é bom, certo? Certo? Eu vou repetir, o São Paulo é o único time que não conseguiu ganhar do Sport jogando em casa. Certo? É o único. Eu vou falar para Dragões da Real e para toda a coletividade. O São Paulo conseguiu ganhar do Grêmio do Santos com aquele famoso ditado, com o C nas mãos, nas calças, seja como for. Todo melado, todo borrado. Sendo que o Santos e o Grêmio quase empataram o jogo no último minuto. Vocês acham que o trabalho desse cara é bom? Né? Dá só um exemplo para vocês. A gente olha o time do São Paulo com esse treinador e, de fato, parece que todo mundo tá ruim. Todo mundo. Por isso que se cobra, os caras têm que ter responsabilidade. Então você olha o Pablo Maia, que erra um passe de 1 metro. Por exemplo, no jogo contra o Bahia. Nos últimos 5 minutos, o Pablo Maia quase que entregou 2 gols para o Bahia. Errando passes ali que você fica assustado. O primeiro gol do Bahia foi um erro infantil do Cédric, que o presidente da Independente criticou o Cédric. Com razão. Tem que estar mais atento. Só que eu quero dizer uma coisa para Dragões da Real, para a torcida organizada independente, para o seu líder, que quando o coletivo vai mal, o individual também vai mal. Você acha que o Messi no PSG, com um coletivo que era bagunçado, pegou a bola e colocou debaixo do braço e falou, não, deixa comigo que eu sou o melhor jogador da história, para muitos, e vou ganhar uma Champions League pelo PSG? Não, não ganhou. Era um time bagunçado em campo. Os seus companheiros também não conseguiram fazer isso. Nem Neymar, nem Dembélé, nem ninguém. Porque o coletivo estava mal. E se o coletivo estava mal, todo mundo vai mal. Orra! Que privilégio da torcida do PSG pedir a saída do Messi. Um time fundado em 1970. Já pararam para pensar nisso? Organizadas. Que não consegue pedir a saída de um treinador medíocre. Já pararam para pensar nisso? A torcida do PSG, veja bem, ou os caras são loucos. Mas não são loucos, que a história mostra que a história já mostrou que eles não estavam loucos. Pediu a saída do Messi. Do Messi. E a história, neste sábado passado, mostrou que eles não estavam loucos. Sem nenhuma grande estrela, mas com um bom treinador no banco de reservas, o PSG fez a maior final de uma Champions League. Não, eu falo maior em termos de humilhação. Entendeu? Em termos de soberania contra um adversário. Porque o coletivo inteiro do PSG tá dando liga. Então o Kvaratskhelia joga muito, o Dembélé joga muito, o Vitinha joga muito, o João joga muito, o Marquinhos, meu Deus do céu, joga muito. O Donnarumma parece que voltou ao seu ano de revelação no Milan quando tinha 17 anos. Porque quando o coletivo vai bem, todo individual cria confiança. Eu não preciso ir muito longe de torcidas organizadas e coletividade como um todo.
Por muito menos se fizeram uma carta para demitir o nosso maior jogador da história, hoje técnico Rogério Ceni. Não foi feito uma carta? Ele que chegou em 2 finais. Eu vou falar baixinho, tá? Ele tinha Patrick e Luciano como suas referências. Patrick e Luciano. Meu Deus, não era Lucas, nem Oscar. Era Patrick e Luciano. Tá ok? E o Alisson jogando do lado do campo. Ele tinha esses caras e chegou em 2 finais. Em 2 finais. Por muito menos se fizeram uma carta para demiti-lo. Por muito menos. Né? Com esses jogadores. Agora, esse treinador atual, em que está sendo defendido por essa cúpula próxima do clube, que eu não consigo entender, de organizadas e de jornalistas próximos do clube, eu não consigo entender o porquê que está acontecendo. Esse treinador, eu vou falar baixinho de novo, tá? Ele não conseguiu ganhar em campo. Ele não conseguiu ganhar do Velo Clube. Com Lucas, com Oscar, com Caleri, com Luciano, com Ferreirinha. Ele não conseguiu ganhar do Velo Clube. Ele também não conseguiu ganhar da Inter de Limeira. Vocês se lembram que naquele jogo da Inter de Limeira, a Inter de Limeira teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo. São Paulo jogou o segundo tempo inteirinho e não conseguiu fazer um gol na Inter de Limeira com todos esses caras aí. E você vai continuar com esse papinho de que o time tá desfalcado, por isso que ele não tá ganhando no Brasileiro? Vocês vão continuar com esse papinho que o time tá desfalcado? O São Paulo foi o único time que não ganhou do Sport jogando em casa. O trabalho desse treinador, ele é abaixo da crítica. Ou vocês acham que a gente é burro? Ou vocês acham que a gente é burro? Veja que quando a torcida ela tá em harmonia, o estádio inteiro canta. Oh, a Independente está aqui. O estádio inteiro canta. Porque o estádio, a torcida como um todo, ela se une em favor do clube, que é o bem maior. Agora, vocês estão comprando uma briga que é literalmente para ficarem separados e dividir o resto do estádio. Se para vocês isso é valioso, tudo bem. Cada um pensa dessa forma. Se para vocês não conta ter o estádio inteiro em uma mesma sintonia e só vocês defendendo esse treineiro aí, não sei porquê, porque talvez deva ter algum especialista no meio, algum especialista no meio que está falando, olha, não vai na onda dos 19 e tantos milhões de torcedores que acham que o trabalho desse cara é horroroso. Não vá na onda. Vamos manter o apoio. Vocês têm algum especialista aí que é maravilhoso. Repito, por muito menos se fez uma cartinha para demitir o maior jogador da história do clube. Por muito menos. Olha o trabalho que faz o técnico do Cruzeiro. Por que com o anterior o Cruzeiro parecia um lixo, uma merda, não ganhava de ninguém? Parecia que o Caio Jorge era um lixo de jogador. Parecia que o Matheus Pereira era um lixo de jogador. Até o Cássio parecia que era um lixo. Porque o Flamengo com o Tite era um lixo. Ninguém se destacava. Por quê? Quando o coletivo vai mal, o individual vai mal. Então você vai ver o Pablo Maia errar um passe de 2 metros. De 1 metro. Porque o coletivo é uma merda. O time não está encaixado. Olha o que fez o Dorival Júnior após a saída do Ceni. Chegou, arrumou a casinha, pá. Melhor fase da época do Nestor, da vida do Nestor. Melhor fase. O Caio, né, o lateral esquerdo, só jogou bola aqueles 6 meses com o Dorival. Depois não jogou mais em lugar nenhum, nem no Palmeiras, nem no Atlético Mineiro. Sabe por quê? Porque o coletivo estava bom. Quando o coletivo está bom, o individual cria confiança.
Então ele dá um drible que, se o time tá mal, ele não consegue dar. Ele acerta um passe que em condições normais ele não acertaria. Porque ele tá com a confiança lá em cima. Esse treinador que o São Paulo tem é tão ruim, é tão ruim, é tão ruim, entende tão pouco, inclusive, do psique humano. Ele entende tão pouco isso, que ele não soube aproveitar sequer a áurea que carregava o Rian Francisco no início da temporada. Sequer ele soube aproveitar isso. Sequer ele deu minutagem para um menino quando ele estava assim, sabe, com seu espírito leve. Com seu espírito leve. Sabe, qualquer coisa que ele fizesse dava certo. Sequer ele soube aproveitar aquele momento. O que mostra como ele é ruim, inclusive para gerir pessoas. Se você é profissional, de qualquer área que seja, então um profissional seu ali, um empregado seu, um subordinado, um sócio que seja, e você vê que o cara tá naquele momento, o cara tá te levando dinheiro, tá te levando negócio, tá fazendo um maquinário se desenvolver, tá criando, você vai fazer o quê? Você vai colocar esse cara numa caixinha ou vai dar o mundo pra ele? Fala, cara, aproveita, tá aqui, ó, toma, o que você quer? O que você quer que eu faça? Não é isso? Não é o natural? Nem isso esse treineiro soube aproveitar. Nem isso ele soube aproveitar. Nem isso. Então, cara, eu até chego a admirar quem acha que o trabalho desse cara é bom. Porque coloca em xeque, eu começo a achar que eu, de fato, eu tenho um QI abaixo de um chimpanzé. Né? Que dizem que o chimpanzé, o brasileiro tem um QI na média de um chimpanzé. Né? Porque quem acha que o trabalho desse cara é bom, coloca em dúvida a nossa inteligência. Coloca muito em dúvida a nossa inteligência. Mas talvez, né, se lutem para manter esse cara no cargo, porque achei bonitinho a calça apertada dele na beira do campo, ele correndo, se jogando em cima de jogador como um retardado mental. Você viu o técnico do Cruzeiro ontem dando pulinho em cima do Caio Jorge, se comportando como um retardado mental na beira de um campo? Um técnico de futebol, ele também tem que mostrar, sabe o quê? Postura de um líder. Veja se um general quatro estrelas fica pulando no colo de um soldado. Porque ganhou uma guerra. Porque passou um desafio. Nem postura de técnico o cara tem. Nem postura de técnico ele tem. E vocês querem desafiar a nossa inteligência dizendo que o trabalho desse cara é bom? Vocês vão pagar um preço altíssimo. Altíssimo em dezembro. Mantenha esse treinador. E eu cravo aqui. Eu cravo. Eu não digo que o São Paulo é candidato. Eu estou cravando. Com o Zubeldia, o São Paulo cai para a Série B. Eu estou cravando, estou afirmando peremptoriamente. Com o Zubeldia, o São Paulo cai para a Série B. Ele não é um candidato, ele já está na Série B. Até aqui, não venham subestimar a minha inteligência. Eu estou vendo os números. Em 2025, o São Paulo só tem 4 vitórias contra times de Série A. 4 times horrorosos que ganhamos. Ganhamos do Mirassol quando ainda estava se formando no Campeonato Paulista. Ganhamos do Corinthians em pré-temporada. E no Campeonato Brasileiro só temos vitórias contra Santos e Grêmio. Quanto o Grêmio, inclusive a arbitragem bem tendenciosa para nós. Eu não estou dizendo que somos candidatos, eu estou dizendo já caímos com esse treinador. Já caímos. Próximo confronto agora contra o Vasco. Confronto contra o Vasco. Vocês querem apostar o quê? Que quem vai chegar no Morumbi e vai se sentir o dono da casa é o Vasco. Poderoso Vasco. O Vasco da Gama. O poderoso Vasco da Gama. Vocês querem apostar o quê? A gente pode até ganhar. Mas vamos ficar ali, ó. Atrás da linha do meio campo. Esperando o Vasco errar. Tentar um contra-ataque. Essa vai ser a postura em pleno Morumbi. Aguardem o que eu estou falando. Olha, mais uma vez aí, muito obrigado. Eu adoraria que todos fossem pelo São Paulo. Todos se unissem pelo São Paulo.
Mas, infelizmente, o São Paulo está dividido em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Na verdade, ele está literalmente dividido. Não é que ele está dividido como fatias de pizza. Entendeu? Existem aqueles que se preocupam com o São Paulo, que sentem orgulho da instituição que torce, e existem aqueles que trabalham para a destruição do clube. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.